Segundo livro das Crônicas, capítulo 7, versículo 11 a seguir. Diz assim: Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei, e tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse: Ouvi tua oração, e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Se eu cerrar os céus e não houver chuva, e se eu ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste para entre o meu povo, e se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, se orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Meus irmãos, estamos diante de uma mensagem tão conhecida, tão lida e tão pregada pelos irmãos. Mas a Bíblia diz que a palavra de Deus, ela se renova a cada manhã. A palavra de Deus, ela fala conosco, todos os dias, quando nós atentamos para ouvir a sua palavra. Eu creio que hoje nós temos um grupo, de pessoas selecionado por Deus para ouvir aquilo que Ele tem para falar conosco. Amém? Essa passagem fala sobre a construção de um templo. E esse templo que haveria de ser construído, e foi construído, era propósito de Deus e também propósito de rei Davi. Rei Davi desejou construir o templo para a habitação de Deus. Mas Davi, por motivo de força maior, ele não pôde construir o templo porque ele havia cometido alguns vacilos, cometido alguns pecados, e Deus disse para rei Davi que ele não poderia construir o templo para a habitação, para a morada de Deus, mas ele concederia a seu filho que construísse um templo, e nesse templo todos que quisessem adorar a Deus fossem até lá e oferecesse os seus sacrifícios, oferecesse as suas ofertas, para prestar um culto ao nosso Deus, ao Deus de Israel. E nós sabemos que rei Davi deixou tudo preparado para o seu filho Salomão, que ainda não era rei, tudo preparado, as madeiras, as pedras, os ouros, o cobre, o bronze. Ele deixou tudo preparado. E é muito bom quando nós pegamos ou ganhamos algo tudo preparado, Por exemplo, quando você pega o carro, talvez emprestado, com o tanque cheio, pneu novo, dando a partida e boa viagem. É muito bom. E Salomão, seu filho, assumiu o trono de Davi, seu pai. E Salomão, ainda jovem, ele orava a Deus para que Deus fizesse aquilo que agradaria ao próprio Deus. E Salomão orando a Deus para que Deus pudesse fazer a obra, colocar no seu coração as pessoas, os ferreiros, os artesãos, que fizesse a casa de Deus, que construísse os utensílios, a pia de bronze, o altar do sacrifício, que construísse as paredes, o altar de incenso, a mesa dos pães da proposição, a arca da aliança. Então Deus colocou no coração de Salomão o que deveria fazer. E a Bíblia diz que em 2 Crônicas capítulo 7, versículo 1, que Salomão, acabando de fazer a obra, ele ora a Deus.
Mas é interessante que esta oração que ele fez a Deus era para que Deus manifestasse ali naquele lugar, naquele templo, denominado casa de Deus, morada de Deus. E ele ora a Deus em gratidão a Deus. E a Bíblia diz que o fogo desceu do céu, consumiu todo o holocausto, e a glória do Senhor encheu aquela casa, encheu aquele lugar. E a glória de Deus é a Shekinah, é a presença gloriosa. E nós não somos diferentes nos dias de hoje. Nós oramos a Deus para que Deus responda, que Ele fale conosco, que a sua presença esteja em nosso meio, que a sua glória, a sua Shekinah encha o templo, e que Deus possa converter vidas, converter almas para o seu reino. Então Salomão ora a Deus, Deus ouve a sua oração, Deus responde a sua oração, e Deus manifesta com poder ali naquele lugar. E a Bíblia diz que os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, nos dias de hoje, na igreja, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa, a glória tinha manifestado. Vocês lembram aquela passagem de Isaías capítulo 6, quando Isaías ora a Deus? E a Bíblia diz, versículo 4, que os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava. E Isaías, ele sente, ele percebe a glória de Deus naquele lugar. E a Bíblia diz que a casa se encheu de fumaça. E essa fumaça representa o quê? A glória, a Shekinah, a presença de Deus. Assim somos nós hoje, quando nós estamos orando a Deus, com o coração voltado para Deus, para que Deus possa responder às nossas orações. E quando nós estamos conectados, usando a palavra bem atualizada, né? Conectados com Deus, nós temos acesso com Deus, e Deus também fala conosco. E quando nós estamos conectados em Deus, em oração, nós não conseguimos ver problemas em nossa volta. Nós só preocupamos em servir a Deus. Nós só preocupamos em agradar o Criador. Então Isaías, ele viu, ele sentiu a presença gloriosa de Deus. E essa presença, essa Shekinah de Deus, aquebrantou o coração de Isaías. E ele começa a falar com Deus: ai de mim, que habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus lábios também são impuros. E nós percebemos que o próprio Deus, sentindo ou percebendo, vendo que Isaías havia se arrependido de seus pecados, Deus resolve mudar a sua vida. Deus resolve mudar a sua história. E a Bíblia diz que um dos serafins, com uma tenaz, vai lá no altar, tira uma brasa viva e toca nos lábios de Isaías. E a Bíblia diz: o teu pecado está purificado. Quando o homem, o ser humano, ele sente a presença de Deus, quando o homem sente Deus ao seu lado, o seu coração quebranta. Porque isso é questão de lógica, pastor Irandir, é questão de lógica. Quanto mais próximo você está de Deus, mais você percebe a grandeza dele. Quanto mais você ora a Deus, mais você percebe que você não passa de um miserável pecador. E você percebe a grandeza de Deus. E Isaías, orando a Deus, ele percebe que ele não passava de um pecador.
ai de mim, que vou perecendo, porque eu habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus lábios também são impuros. E ele disse: os meus olhos viram o Senhor, os meus olhos viram o Rei. Então isso é natural, que nós oramos a Deus e nos achamos pequenos. O pastor falou agora há pouco que Deus preferiu, nessa linguagem, usar o pequeno, Davi, do que usar o grande, o gigante filisteu. Não na questão de estatura física nos dias de hoje, mas pessoas que podem ser grandes lá fora, mas diante de Deus ele é pequeno, porque ele reconhece a grandeza de Deus. Pode ser quem for lá fora, pode ser o governador, mas se ele se acha pequeno diante de Deus, Deus levanta o pequeno. Deus honra o pequeno que se humilha na presença dele. Nós vemos Isaías, o profeta, orando a Deus, Deus manifestando naquele tempo, e nós vemos também Salomão, o então rei Salomão, orando a Deus, e Deus manifestando com poder, com prodígio nos dias de hoje, naquele lugar. E quando nós reconhecemos a soberania de Deus sobre as nossas vidas, a nossa vida muda. Porque Deus quer honrar aquele que depende dele. E parece tão natural nós vermos pessoas pequenas, se achando grandes, e pessoas grandes se achando pequenas, pessoas pequenas se achando que pode tudo, na verdade não pode nada, porque ainda não reconheceu a grandeza de Deus. Pelo fato, às vezes, de ser usado em algumas áreas, se acham poderosos. E a Bíblia diz que Deus exalta o pequeno, e abate o grande. Então o rei Salomão ora a Deus, Deus manifesta com poder, com prodígio, e diz que todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, se encurvaram com o rosto em terra e adoraram a Deus. Quando nós reconhecemos Deus, reconhecemos a soberania dele, nós precisamos prestar culto, precisamos adorar a Deus pela sua grandeza, pela sua soberania sobre nossas vidas, sobre a igreja e sobre este mundo, que ainda não está perdido. Deus está no controle de tudo. Deus ainda tem controle sobre este mundo. E se nós reconhecermos Ele como Deus, como Senhor, adorar a Ele, louvar a Ele, porque isso é bom, a nossa vida muda. Tanto para aqueles que já são cristãos, como aqueles que ainda não são cristãos. É preciso reconhecer a soberania de Deus sobre as nossas vidas. E Salomão se alegra, e a Bíblia diz que o rei, todo o povo oferecia sacrifício perante o Senhor. Todo o povo, não era só o rei, mas todo o povo oferecia sacrifício a Deus, porque reconhecia a grandeza dele. E aqui diz que ele oferece muito sacrifício. Rei Davi era tão rico, irmão Jean, que ele ofereceu 1000 bois em sacrifício de adoração a Deus. E cada um oferecia sacrifício de adoração pelo que ele tinha. Conforme eu disse hoje de manhã, você só pode oferecer a Deus o que você tem, não o que você não tem. Só pode oferecer para alguém algo, aquilo que você tem.
E Salomão tinha riqueza, e ofereceu 1000 bois em sacrifício de adoração. Mas não parava por aí. Não era só a inauguração do templo. E a Bíblia diz que rei Salomão construiu a casa do Senhor e também a sua casa, o seu palácio. Se der tempo, eu vou falar sobre o palácio de rei Salomão também. Então ele construiu a casa de Deus. Versículo 11, assim Salomão acabou a casa do Senhor, é a casa do rei, a sua casa. Tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. Tudo que ele quis fazer, Deus fez por ele. Deus aprovou o seu projeto. Quando estamos no patamar da adoração, buscando a Deus sem esperar recompensa, Deus aprova os nossos projetos. Lembra lá em João capítulo 15, versículo 5, Jesus disse: sem mim nada podeis fazer? O versículo 7 diz o seguinte: tudo que vocês pedirem em oração, vocês vão receber. Mas existe um requisito muito grande. Tudo que nós pedirmos, se nós estivermos na presença dEle, se nós estivermos adorando e servindo a Ele e fazendo a sua vontade, o que nós pedirmos, nós receberemos. E Deus abençoou Salomão. E o Senhor apareceu à noite, ou de noite, a Salomão e disse: ouvi a tua oração, e escolhi este lugar para mim, para a casa de sacrifício. Então Deus responde a Salomão que esta casa que ele acabara de fazer, de inaugurar, Deus tinha escolhido como casa de adoração, casa para oferecer sacrifício a Deus. Deus aprova o projeto de Salomão. E ele disse: se eu cerrar os céus, se eu fechar os céus e não houver chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar peste entre o povo. Versículo 14. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos maus caminhos, então eu ouvirei dos céus. Deus está dizendo a uma nação, aliás, um povo, né? Até então não era nação, dizendo a um povo chamado Israel, que estava espalhado pela terra, que se eles voltassem a buscá-lo, se humilhando, convertendo seus maus caminhos, buscar a sua face, então Deus ouviria. A resposta nossa vem de Deus. Nós fazemos planos, mas a resposta vem dos lábios do Senhor. E é interessante, o capítulo 6, a Bíblia diz que Salomão havia orado a Deus, para que Deus pudesse santificar aquele lugar, aquela casa, e que as orações dos não-judeus fossem ouvidas. E Deus disse: se esse povo, que se chama pelo meu nome, se orar, buscar a minha face, converter os seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus. A nossa busca a Deus, ela é condicional. Depende de quem? De mim e de você. Deus está pronto para nos ouvir, para nos atender.
Porque alguns vivem na miséria, porque ainda não reconheceram Jesus como Senhor. Não reconheceram Jesus Cristo como Senhor, Criador dos céus e da terra. Não reconheceram Deus como Criador. Então é necessário que nós nos humilharmos perante o Senhor. E nós aceitarmos a soberania dEle sobre nossas vidas, para que as nossas orações sejam ouvidas. Então eu ouvirei do céu, aleluia, ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados. Deus ainda é e sempre será um Deus perdoador. Não importa o tamanho do seu pecado ou do nosso pecado, se nós arrependermos, voltarmos atrás, buscando a face de Deus, Deus perdoa os nossos pecados. Então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados. Deus ainda perdoa pecado e sempre perdoará o pecado. A Bíblia não diz dessa forma, mas nós aprendemos que Deus perdoa o pecador. Deus abomina o pecado, mas ama o pecador. Pode ser o mais vil pecador. Se nós humilharmos, Ele nos ouve. Então perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O pastor já mencionou sobre isso mais cedo. Essa terra era literal. Era uma terra física. Era terra de plantar e terra de colher. Interessante que nesta época, Deus já havia avisado ao povo que se eles não obedecessem a sua palavra, Ele iria enviar gafanhotos para destruir a plantação. Mas se arrepender, mudar as atitudes, Deus perdoa, Deus sara a terra, Deus faz com que a terra cultive mais, cada dia mais e muito mais, e produza frutos. Nos dias de hoje, o templo de adorar a Deus também é este lugar, e outros lugares também. Mas a Bíblia diz lá em 1 Coríntios 3,16, que nós, eu e vocês, somos templos e habitação, morada de Deus. Eu e vocês somos templo. E o Espírito Santo de Deus habita em nós. Quer fazer moradas em nós. Quer perdoar os nossos pecados. E sarar a nossa terra. Agora eu vou explicar melhor. Nos dias de hoje não é mais a terra que você planta lá, né? A sua lavoura. A terra hoje é o seu coração. Deus quer fazer morada no nosso coração. Deus quer mudar a nossa vida, a nossa história. Mas Ele está procurando coração, procurando terra para Ele habitar e fazer morada. Deus quer mudar vidas, mudar corações, quer abençoar as pessoas. Mas Ele bate na porta. Ele bate na porta todos os dias. É interessante, pastor Jesus. Deus não é invasor. Ele bate na porta todo dia. Apocalipse 3,19. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei. Cearei com ele e ele ceará comigo. Deus é um Deus ético, é um Deus educado,
é um Deus que não invade o coração. Ele bate na porta, ele avisa. Nós sempre vemos irmãos trabalhando nas empresas, falando sobre Deus, falando de Deus. E nós encontramos pessoas não crentes ou pessoas desviadas. Ele só faz assim, ó. Irmão, eu era crente. Perdi tudo. Mas se abrir a porta, Deus te dá. Se abrir a porta do seu coração, Deus muda a sua história. Se arrepender dos seus erros, Deus faz morada. E terra que Deus pisa, não é a mesma terra como antes. Terra que Deus faz morada, produz fruto. E é fruto 100 por 1. Terra que Deus entra, Ele faz mudança. Mas depende de nós. Às vezes vivemos na miséria, pastor Jesus. Vivemos no fracasso, todos os dias. É numa área, é na outra. Mas tem gente que não abre o coração para Deus. Às vezes tem vergonha, Marlene, de falar eu sou cristão. Ou falar eu vou para a igreja. Prefere viver massacrado pelo diabo do que ouvir a voz de Deus e obedecer. Deus está batendo na porta para entrar. Deus está batendo na porta para entrar no seu coração e mudar a sua vida. E Ele vai mudar. Porque Ele é soberano. Ele é poderoso. Ele faz mudança quando nós abrimos a porta para Ele entrar. Quer mudar a sua história. Aleluia. Deus quer mudar a nossa história. Jesus disse em Mateus 11, 28, vinde a mim todos que estáis cansados. E essa palavra todos, literalmente, pastor Alberico, é todos. Tanto crente como não crente, que estiver cansado, sobrecarregado, oprimido. Jesus disse, vinde a mim, todos que estáis cansados. Tomai sobre vós o meu jugo que é suave e o meu fardo que é leve. Escute, o fardo lá fora é pesado. O jugo lá fora é pesado. Mas o de Jesus não é. Às vezes preferimos obedecer às leis deste mundo do que obedecer à lei de Deus. Porque Deus nós não vemos, mas sentimos. Quantas pessoas estão às portas de políticos pedindo, se humilhando, mas não se humilha diante de Deus. Se humilha diante dos homens, dos políticos, dos candidatos, implora, mendiga, mas diante de Deus não tem coragem. Os homens até podem fazer algo, mas é em troca do seu voto. Agora Deus não. Se você se humilhar diante dele, ele te abençoa. Ele muda a sua história, mas não é por troca. Nós precisamos voltar a buscar a Deus, aleluia, crer na sua palavra, porque quem busca, encontra, quem bate, a porta abre, e encontrareis descansos para as vossas almas. O que eu aprendo com isso? As almas estão cansadas, estão desgastadas, e Jesus quer sarar essa alma. Jesus quer mudar esta alma, quer dar refrigério, quer dar um descanso para essa alma. E depende de nós, tanto cristão como não cristão,
é buscar a Jesus. Vinde a Ele, a Jesus, porque o seu fardo não é pesado, o seu fardo é leve, e você encontra descanso para as suas almas. Versículo 15 diz assim: então, agora estão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Depois que ele disse que se arrepender, mudar suas atitudes, converter seus maus caminhos, então ele ouviria, perdoaria os pecados, sararia a terra, e aquele lugar estava santificado, porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos os seus olhos e o meu coração todos os dias. Aleluia! Quando abrimos as portas para Deus, do nosso coração, Ele quer morar perpetuamente. Não é só durante o culto aqui na igreja, mas na sua casa também, no seu trabalho. Porque terra que ele pisa, ele faz morada. Terra que Jesus entra, ele conserta a bagunça, limpa tudo aquilo que não lhe agrada e muda a nossa história. Se andares diante de mim, como andou Davi teu pai, e fizeres conforme o que ordenei, e guardar os meus estatutos, também confirmarei o trono do teu reino, conforme fiz com Davi, e não faltará quem se assente no trono. Quando Deus faz aliança conosco, e nós com Ele, é uma aliança perpétua. Quem pode quebrar a aliança é somente nós. Ele não quebra a aliança conosco. E falando aqui sobre trono, é de geração em geração. É pais ensinando filhos a serem cristãos, e os filhos ensinando os seus filhos a serem cristãos, e não faltará coração, não faltará terra para Deus habitar e fazer morada. Aleluia! Deus quer fazer morada perpétua em nossa vida, em nosso coração, em nossa alma, porque Ele tem prazer em perdoar pecado, Ele tem prazer em perdoar vidas, converter vidas para o seu reino. Aleluia! Glória a Deus! Porém, se vós desviardes e deixar os meus estatutos, os meus caminhos, que vos tenho proposto, e se fordes e servirdes outros deuses, e vos prostrar perante ele, então arrancarei da minha terra que lhes dei. Jesus disse: não há como servir dois senhores, há de amar a um e odiar o outro. Então Deus está dizendo: se você não quiser servir a Ele, Ele não vai ficar no seu coração o resto da vida. Ele é um Deus ético, um Deus que respeita. Se você abrir a porta, Ele entra. Se não quiser servir a Ele, Ele não força a barra com ninguém. Ele quer que nós sirvamos a Ele com alegria, servir a Ele com gratidão. E desta casa que fora tão exaltada, qualquer que passar por ela se espantará e dirá: porque fez o Senhor assim com esta terra e com estes dessa casa. Aleluia! Deus quer mudar nossas vidas. Deus quer que façamos aliança com Ele perpétua. Aleluia! Quer aceitar Jesus, meu irmão? Vem à frente por gentileza. Amém? Aleluia, Jesus. As palmas para Jesus. Tem mais alguém não crente que quer aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador entre Deus e o homem? Pastor Jesus, vem aqui por favor. Faça essa oração. Amém? Faça o convite aí. Diga assim: Senhor Jesus, perdoa os meus pecados e escreve o meu nome
no livro da vida. Senhor Deus, nós oramos para esse jovem, Pai, para que o Senhor venha fazer uma morada no coração dele, que a presença do Teu Espírito Santo venha adentrar na vida dele, transformar a vida dele e mudar a vida dele, a história da vida dele, fazendo dele um vaso, um instrumento em suas mãos. Nós te pedimos no nome do Seu Filho.